Quero trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o seguinte tema: conflito. E junto ao conflito, um outro que não é tão comentado, pelo menos não nessas palavras, mas que é tão importante quanto, se não mais, que é a questão essencial de um personagem. Conflito, quando pensamos em histórias, literatura, o conflito é aquilo que eu disse, seria o combustível da história. O que está colocando essa personagem principal, esses protagonistas, para correr atrás do que eles estão fazendo. Mas o conflito por si só, essa coisa mais externa, o conflito desse personagem com o outro, ou com uma força externa, uma coisa, esse conflito ele não acontece sozinho, do nada. Pode até parecer, mas se você não dá uma base interna do personagem para ele ter esse conflito, em algum momento esse conflito vai parecer que não tem uma justificativa, não é uma coisa muito plausível. Por exemplo, bateu um carro. Por si só parece, conflito, bateu um carro. Mas percebe que precisa de um pouquinho mais de justificativa para você conseguir enxergar qual que é realmente o conflito. Será que o dono do carro, ele pegou um empréstimo para comprar o primeiro carro e estava ali o carrinho novo, aí bateu? E ele tem todo um contexto que aquela situação, bater um carro, é muito problemática para ele. A questão essencial é o que a gente vai tentar enxergar um pouco antes, um pouco mais internamente no personagem, que na verdade é tudo que vai meio que estar sempre ali marcando cada ação que esse personagem tem. Os conflitos podem ser distintos, eles vão acontecer a partir de uma interação com situações externas, mas a questão essencial ela é mais ou menos sempre a mesma para cada personagem. Uma questão essencial poderia ser um exemplo para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. A pessoa ela tem uma falta de confiança em si mesma. Então ela carrega isso de forma sistemática em tudo que ela faz na vida. Então ela sempre tem um pouco dessa síndrome do impostor, ela sempre está pensando, nossa, em algum momento as pessoas vão descobrir que eu não sou tudo isso que elas estão achando que eu sou, e elas não têm essa confiança. Então isso é a questão essencial dela. Isso pode se demonstrar nas mais diversas situações que essa personagem estiver vivendo. O conflito ele vai surgir da interação dessa questão essencial com uma situação externa. Por exemplo, no trabalho dela, ela ganha uma promoção. Ela vai mudar de cargo, vai passar a chefiar um time dentro da empresa onde ela trabalha. Percebe que isso por si só, uma promoção, não é um conflito pronto. Agora se eu falo, uma pessoa insegura recebe a promoção para liderar uma equipe. Tá. Aí eu tenho um conflito, porque como é que isso vai se desenrolar? Como que essa questão essencial da personagem que foi promovida vai acontecer? Será que ela vai se sentir intimidada pelas pessoas que ela vai estar liderando ali na equipe? Será que ela vai ter essa tendência de recusar a promoção? Ou quem sabe ela vai, pede demissão em algum ponto se ela começa a sentir que essa não confiança em si mesma está muito grande? Então, sempre que a gente está tentando pensar num conflito, a gente tenta antes enxergar a questão essencial. É sempre essa questão essencial que vai conduz ao conflito. O conflito não tem como ele surgir do nada. Lá na oficina passada, quando a gente falou de construção de personagem, arco de personagem, a gente falou disso. O personagem tem um objetivo. O que o personagem quer? E geralmente é muito falado isso em conteúdos de escrita criativa, que o seu personagem ele sempre tem que querer alguma coisa, nem que seja um copo d'água. Se você vai começar a contar uma história, não importa se o personagem quer ficar em silêncio, se o personagem quer ter ali os últimos momentos da experiência auditiva, quer talvez registrar aquilo na lembrança, se o personagem quer aquele texto lá de São Paulo, que abre a janela para ver São Paulo, aí ele começa a imaginar, e se eu estivesse em outro lugar do mundo? Mas ele sempre tem que querer alguma coisa, por mais simples que seja. Esse é um conselho padrão que a gente encontra em termos de escrita criativa. Mas só querer alguma coisa, só ter um objetivo, também pode ficar algo um pouco frágil, sem justificativa, tal como o conflito, se não houver anteriormente essa questão essencial por trás. É claro que a gente está... um personagem que entra numa sala quer um copo d'água. Tá, não preciso explicar por que alguém pode querer água, tá com sede. Mas, se você tem de alguma forma posta a questão essencial dessa personagem, você consegue dar um pouquinho mais de interesse nessa narrativa de como que ela vai conseguir esse copo d'água. Por exemplo, uma personagem que é tímida, extremamente tímida, está num lugar cheio de pessoas desconhecidas, ela quer um copo d'água.
mas ela não sabe para quem que ela vai pedir o copo d'água. Então ela tem um objetivo, um copo d'água, porque circunstancialmente ela está com sede. Surge um conflito porque ela tem essa dificuldade social e está ali naquele... Apesar dela ter a motivação, que é a própria sede, essa questão essencial que está gerando todo esse conflito para ela. E quando também nós falamos sobre arco de personagem, a gente fala, o personagem sai de um ponto, chega até outro, acontece algum tipo de transformação nesse personagem. De alguma forma, a pessoa que está com sede vai ter que lidar com isso. O que vai acontecer? Será que em algum momento ela vai conseguir encontrar uma pessoa, falar com essa pessoa e pedir o copo d'água? E como que isso vai transformar essa personagem? Só que a transformação, que também é sempre referida em dicas de escrita criativa, você tem que mostrar como que a sua personagem está se transformando. Essa transformação não é completa, no sentido de essa personagem não vai se transformar em outra personagem totalmente diferente da original, que assim, é irreconhecível. A pessoa pediu o copo d'água, conseguiu pedir o copo d'água, agora ela não é... Em nenhum contexto mais ela tem a timidez. Provavelmente a pessoa vai continuar sendo uma pessoa tímida, mas vai... Vencer a vergonha de pedir um copo d'água. Ela começa a ter ali algum mecanismo para lidar com isso em situações sociais. Habilidades, né? Sim, vai adquirindo habilidades. Por exemplo, muitas pessoas com quem eu convivo hoje não acreditam se eu falar que eu sou uma pessoa tímida. Porque eu gravo muitos vídeos para a internet, porque eu consigo mais ou menos falar com um grupo de pessoas me olhando. Mas a minha tia tá aqui, ela sabe que quando eu era pequenininho eu não falava nada. E ainda em muitas situações eu sou a pessoa mais quieta da sala. Mas então essa questão essencial é a coisa que se mantém. O conflito, talvez ele se resolva, talvez ele se transforme, talvez ele mude de característica, então ele vai se transformar. A postura da personagem diante dos seus conflitos, diante de sua própria questão essencial, também sofre essa transformação, mas a questão essencial permanece. Até por isso a gente diz de essência, essencial, porque é aquilo que vai acompanhar a personagem ao longo da narrativa inteira. De novo, essa personagem da falta de autoconfiança ou falta de autoestima. É uma questão que ela tem, ela sempre vai ter aquilo de um modo ou de outro, mais expresso ou mais bem trabalhado, mas continua aquilo. De modo que a história ela fica mais crível, dá pra acreditar naquela personagem. Se você no final dela, você mostra, a questão essencial ainda tá aqui. O que mudou foi a postura. O que mudou foi a forma de lidar. O que mudou, às vezes, a pessoa conseguiu mais mecanismos para lidar com a sua questão essencial. Então isso é algo legal da gente ter em mente por conta disso. Não mexe nessa questão essencial, porque senão você, de repente, a pessoa... Nossa, que personagem é esse? Não sei. Eu vou fazer uma recapitulação antes de você continuar, porque eu queria que ficasse bem entendido, bem fixado essa questão. A questão da questão essencial, porque ela é o que permite a gente ver coerência, principalmente no personagem, na história também. A questão essencial, ela é, pro personagem, uma base, é um alicerce, é algo que dificilmente vai mudar. Imagine, por exemplo, um prédio. Imagina esse prédio que a gente tá agora, o prédio da biblioteca. Ele tá funcionando como uma biblioteca agora, né? Mas de repente, daqui a alguns anos, ele poderia virar um prédio de salas de aula. Vocês conseguem imaginar isso? Dá pra fazer uma reforma e virar um prédio de sala de aula. O prédio é o mesmo? É. A função mudou. A gente também pode imaginar que ele vai virar um hotel. Aí é um pouco mais estranho, porque também requer uma mudança do ambiente, né? Quer dizer, tem um hotel no meio da USP, o que aconteceu? Será que a USP não é mais a USP? Será que a USP mudou de ideia e agora vai fazer hotel no meio da universidade? Mas tá, o prédio pode se manter o mesmo. Agora, esse prédio aqui não vai virar um navio. Para ele virar um navio, não vai virar um navio. Não se aproveita o alicerce dele, não se aproveita a estrutura dele, não se aproveita nada. Então, assim, é uma coisa absurda de pensar. Mesmo em histórias absurdas. Mesmo se a sua história for absurda, vai ter alguma coerência em algum lugar, né? Quer dizer, você vai ter as regras do universo absurdo que você está criando. Então, isso é importante para que a gente mantenha uma coerência e para que a gente não ache a história estranha, né? Às vezes a gente lê ou assiste histórias que a gente não gosta e às vezes é um problema da questão essencial, porque o seu personagem passa a, de repente, parar de ser reconhecível, é uma outra pessoa. Alguém aqui já assistiu... Pode falar? Alguém aqui já assistiu algum capítulo da novela Eta Mundo Melhor? Porque assim, eu não sei se vocês acompanham, mas essa novela é uma continuação da outra novela que teve 10 anos atrás, né?
e tá muito bom. Quando eu fiquei sabendo que ia ter a continuação de uma novela, eu falei, que interessante, né? Eu nunca vi uma novela ter uma continuação. O que eu fiz? Eu fui assistir a primeira versão, pra eu entender mais ou menos o que tava acontecendo. Aí tá, assisti, tipo assim, o primeiro mês e depois as 2 últimas semanas. Porque novela é assim, né? Você consegue acompanhar. Aí tá, entendi a história, beleza. Quando eu assisti o primeiro capítulo da nova, jogaram tudo fora, basicamente. O que aconteceu na primeira novela, você não reconhecia os personagens, você sabe, todos os conflitos. Claro, assim, porque a novela começa com conflitos e termina com tudo resolvido. Então, pra você ter uma continuação, você tem que ter novos conflitos. Ok. Mas os novos conflitos que surgiram não tinha coerência nenhuma com o que a gente tinha visto da transformação das personagens da novela anterior. E aí eu entendi por que novela não tem continuação. Porque esse que é o problema. São supostamente os mesmos personagens. Só que aí tem muitos problemas, né? Tipo assim, vários atores não aceitaram fazer a continuação. Então tem que criar uma desculpa por que o personagem sumiu. Mata meio ano. Fugiu com não sei quem. Outros... largou o marido, foi embora. Morreu no incêndio. No começo da novela, no começo da continuação, se passa logo depois do encerramento da outra. E aí tem uma passagem de tempo de 10 anos, né, mais ou menos, que é o tempo que passou entre uma novela. Então ela começa quando a outra terminou. Personagens ressuscitaram também, né? Teve um que a gente pensou que tinha morrido, mas como ele não apareceu morto, acharam por bem falar que ele não morreu de verdade. Então... E tem essa passagem de tempo sim, mas é já com a novela andando. O grande problema que acontece da novela, a primeira temporada e a continuação da novela, é que eles quebram totalmente com isso das personagens centrais. Então assim, os conflitos naturalmente, como resolveu, vão surgir outros. Tá, até aí tudo bem. Os conflitos de fato, conforme a transformação da personagem, os conflitos vão sendo outros, as situações vão sendo outras, o personagem evolui. Mas a questão essencial tem que se manter. Se você muda isso, que é o que aconteceu na novela, você pegou lá o protagonista, que era o Candinho, que ele tinha um pai romântico, tiveram um filho, acaba a novela assim. Deu tudo certo pro casal, que a novela inteira ficou o casal assim, um monte de obstáculos para eles ficarem juntos. Aí luta, conseguem, realizam formam uma família perfeita, os dois se amam, almas gêmeas, aqui é uma coisa super... você entende essa essência de uma personagem, essas personagens românticas. Chega a novela 2, o que acontece? A mulher meio que sequestra o próprio filho, ela foge com a criança do outro. Com ela o foge vilão com da o novela. bandido que tinha morrido na outra. O vilão que visita, ela foge com o vilão e a criança. Se mostra totalmente assim, de repente a mocinha virou a vilã. Aí ela morre. Tudo isso pra falar, a atriz não tá no elenco, a gente tem que dar um jeito nela. Tá, então primeiro eles estragaram a questão essencial da personagem, fizeram a personagem fazer coisas que ela não faria. Ela vai sequestrar o filho, vai fugir com o outro bandido, sendo que ela finalmente tinha conseguido ficar ali. Perfeita. A vida que ela estava sempre lutando pra ter. A gente quer saber o que destruiu esse amor tão... A justificativa fica só nisso. Aí eles matam a personagem pra não recontratar a atriz. E fica por isso mesmo. Exato, poderia ser, ficou doente, morreu. Tá, mudou o conflito trágico, mas é consistente. Esses 10 anos teve uma pandemia, né? Então, aí a outra parte desse par romântico que ficou vivo, o Candinho, que é o protagonista, ele era super apaixonado por ela, super assim, fazia tudo por ela. Aí quando ela foge e morre, ele fala, já vai tarde. era uma traidora mesmo, vou seguir a minha vida aqui. Não faz nenhum sentido, não tem essa quebra total com a questão essencial, você não reconhece o personagem. Esse personagem não faria isso, porque ele não é assim, não se demonstrou assim até agora de repente muda tudo. A gente sabe, tem é uma alteração de roteiro por questões externas, só que eles sacrificaram a qualidade da novela. Quando você começa a assistir a segunda novela, é como se jogasse tudo fora o que aconteceu na primeira. Então, assim, você pode assistir a segunda novela e jogar fora a outra, ou assistir a primeira e jogar fora a segunda, mas juntas não funciona. Essa questão de vale tudo é legal que acaba sendo preservadas as personagens, os conflitos, alguns mudam, tem aqui algumas mudanças, o filho da Odete, que tinha morrido no acidente, nessa versão ele tá vivo, ela tá escondendo ele, etc. Então, mudou o conflito, mas assim, a questão essencial é a mesma, a Odete Reutemann é a mesma.
O que mudou é uma coisa circunstancial. O filho que tinha morrido no acidente, na verdade, não morreu. Tá na cadeira de roda. E o que essa personagem, Odete, fez? Escondeu esse filho. E é um conflito muito interessante na novela também, né? Porque a Odete tem essa coisa da frieza, né? De encarar essa situação. Ela tá escondendo o próprio filho e ninguém pode saber. E agora a vida do outro filho dela depende disso, porque ele precisa de uma doação de medula e o filho que tá vivo, mas todo mundo pensa que tá morto, seria compatível. E ela não pode falar. E a gente vê a frieza dela quando ela tá cara a cara com os outros personagens, mas daí a gente vê ela chorando no banho. Sim. E isso é uma coisa que muda totalmente a nossa visão dela. Ela tá humanizada, né? Tá, Parece que no outro ela não tava humanizada. É, porque aí a gente consegue enxergar o sofrimento dela e saber que ela opta por esconder esse sofrimento. Então não é que ela não tem sofrimento, né? Às vezes a gente vê a questão essencial dela ser mãe. Às vezes assim, tem uns relatos assim, nossa, o filho doente aqui vai tá com leucemia, pode morrer. E eu tenho um segredo. Tipo, o segredo meu, salvar meu filho, conflito. Bateu ali a questão essencial dela de ser mãe. De vez em quando ela aparece assim. É psicopata, então. Não é totalmente. Quero que vocês pensem em duas personagens distintas. Cada uma delas vai ter uma questão essencial e, portanto, as suas motivações a partir daí, a partir de um dado contexto. Mas o objetivo delas é o mesmo, tá? O objetivo é o mesmo, que muda essas questões essenciais. Que aí a gente vai estar começando também a brincar com essa possibilidade de personagens postas lado a lado e que talvez vão se ajudar, dependendo das motivações e da possibilidade de atingir esse objetivo, ou conflitar, se tentar atrapalhar, se é uma coisa escassa. Por exemplo, é a vaga de emprego numa empresa, ela só tem uma vaga. Duas personagens, por razões distintas, querem esse emprego. Talvez uma ali é a pessoa que contribui no sustento da família, acabou de ficar desempregada e as outras pessoas estão dependendo dela. Então ela olha para aquilo e fala, preciso dessa vaga. Tá na minha área, tá no momento, eu preciso. A questão essencial dessa pessoa é esse contexto familiar, a pessoa que cuida dos seus. A outra pessoa pode ser por uma questão de orgulho, não sei, tipo, tem aquela vaga, tô o tempo todo, minha formação foi nessa área, sempre foi a melhor pessoa da turma, sempre conseguiu os melhores empregos, abriu aquela vaga que ela está esperando faz tempo. Então, a questão essencial dela é mais voltada para o orgulho, eu quero mostrar, eu quero cumprir com essa imagem que as pessoas têm de mim. Abriu a vaga, tá, questão essencial, o objetivo é o mesmo. Eu fiquei pensando nisso, que ontem eu vi no jornal uma matéria sobre brasileiros que estão se alistando pro exército ucraniano, que tipo paga muito bem, sei lá o que. Aí depois, tipo, oficial mesmo, só que o governo daqui tá falando, tipo, gente, não faz isso. Mas eles estão se alistando, principalmente por conta dos salários, mas aí a gente dá margem pra gente pensar, o que leva uma pessoa a se colocar nessa posição. E aí a gente entra nisso. O conflito, a situação é essa, será que eu vou para lá? Mas a questão essencial, a motivação precisa existir para essa pessoa estar indo de fato para essa situação ou não. E aí 1000 coisas podem estar levando esses brasileiros que estão se alistando para isso. Outros exemplos que eu tinha separado aqui para dar esse contexto de questão essencial, é de um livro meu, chama O Último Viajante do Tempo. Basicamente, a história de um viajante, chama Ícaro. Vem lá de 2075, tá acontecendo um apocalipse lá, uma situação meio cataclismática. Vem pro passado, fugindo disso, e vem parar ali nos anos, na nossa década aqui, nos anos 20. O conflito parece que tá dado. O conflito o fim do mundo, tá acontecendo. Mas o que aconteceu de fato, essa fuga desse personagem específico, que é o último viajante do tempo, se deu por conta de um conflito interno, de uma questão essencial dele. Essa obra, mais ou menos, ela discute esse contexto de a responsabilidade coletiva com o mundo. O Ícaro, ele tem uma postura mais evasiva disso, ele não quer assumir responsabilidade do mundo. Ele quer cuidar do próprio interesse, ele acha assim, o mundo não depende de mim, eu nem posso lidar com o mundo. Então ele tem essa perspectiva, ele parte daí. O pai dele é o inventor da máquina do tempo, então o Ícaro é essa personagem que tenta fugir de responsabilidades. O conflito vai surgir quando o pai dele joga na mão dele, toma a máquina do tempo e resolve tudo aí. Então a questão essencial dele
Se tornou um conflito por quê? É a vontade de não ter responsabilidade encontrando a responsabilidade maior de fazer alguma coisa para salvar todo mundo. Conduz isso à fuga dele para o passado. Só que aí ele acaba antecipando o fim dos tempos. Então o problema segue ele para o passado. Então vai mostrando a partir de aí. Essa história tem 2 protagonistas. A outra protagonista é a Beatriz, ela está aqui no nosso tempo presente. Ela é uma jornalista que começou a sua carreira na pandemia. E ela já tem uma postura inversa do Ícaro. Ela já tem essa postura de eu vou procurar saber quais são as minhas responsabilidades com o coletivo e eu quero me importar com isso, eu quero saber fazer a diferença. Então ela tem essa outra postura mais extrovertida nesse sentido. E ela, conforme vai seguindo carreira, ela vai encontrando essa possibilidade dentro do trabalho dela. Então ela se importa com a verdade, com a informação e com a informação útil à sociedade. Então ela vai se desenvolvendo nessa motivação, dessa questão essencial para essa motivação, e ela tem sempre essa sede pela verdade, por descobrir e por fazer algo útil dessa verdade. Aí ela se depara com um viajante do tempo, que é um mistério em pessoa, porque tipo, o que está acontecendo? Viagem no tempo, tá vindo de um apocalipse, o que aconteceu lá na frente e o que está acontecendo aqui? Então, é essa vontade de descobrir as coisas e querer corrigir as coisas, encontrando a vontade oposta, que é assim, eu quero fugir dos problemas. A partir daí, né, 2 personagens com questões essenciais um pouco opostas, interagindo com o conflito externo que está acontecendo ali, esse fim do mundo chegando. Percebam, se a Beatriz aqui não tivesse essa sede pela verdade, essa vontade de ajudar o coletivo, se o Ícaro não tivesse essa coisa de eu quero fugir dos problemas, fugir da responsabilidade, não quero saber, a história não começava a se movimentar. Um não fugiria para cá e a outra não tentaria descobrir as coisas para tentar resolver o conflito mesmo, não ficar fugindo.